Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, dando continuidade, à série de vídeos sobre Elastic Stack, vou compartilhar aqui com vocês como é que é feita a configuração de um cluster da Elasticsearch. Então, eu fiz esse blog, esse artigo aqui no Medium, que eu vou deixar o link aí na descrição, no qual vocês também podem acompanhar por lá, beleza? Então, por que, eu devo fazer um cluster, do Elasticsearch? Então, quando você faz um único nó, quando você instala o Elasticsearch e o Kibana, os seus dados eles estão armazenados em apenas uma máquina, em apenas uma instância do Elasticsearch. Então, se acontecer de algum problema de indisponibilidade desse nó, você vai perder todas essas informações. Então, o cluster ele vai fazer o balanceamento, de armazenar esses dados e distribuir entre essas instâncias do Elasticsearch, no qual, como eu já tinha falado para vocês, o Elasticsearch eles têm os indexes é uma instância lógica onde está armazenado os dados, que é constituído pelos shards. Então, os shards automaticamente são criadas as réplicas que são distribuídas entre essas instâncias. Então, aqui no artigo eu explico direitinho como é que é feito isso. Inclusive, tem umas fontes aqui diretamente do site da Elastic que explica os benefícios de utilizar isso. Então, beleza. Não vou deixar aqui vocês ler, para entender melhor sobre isso. E vamos ao que interessa, que é a configuração. Então veja, nesse exemplo eu fiz o passo de instalação do cluster utilizando 3 máquinas, que é o mínimo, que a Elastic recomenda para você ter o balanceamento, e a configuração de um cluster. Então o primeiro passo é a gente definir, quem será as máquinas master, os nós master. No caso de uma arquitetura de produção, você tem que ter isso bem definido, porque o master ele vai ser o responsável por manter, o gerenciamento e alocações dos shards, que constituem os nossos indexes. Então é importante, ele ser um nó dedicado para isso. Mas nesse exemplo que eu vou fazer, as 3 máquinas elas vão estar realizando as 3 funções, tá? Que é ser master, ser data node, ser coordinator node, que nos próximos vídeos eu vou estar explicando um pouquinho da função de cada um, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui no meu MOBA, que é o terminal, 3 máquinas conectadas, como vocês podem ver aí. E eu vou fazer a configuração aqui em paralelo, tá? Utilizando esse recurso do MOBA, que é a execução, multi-execução. E vou fazer a configuração de cada um, beleza? Então, o primeiro passo é acessar lá o arquivo de configuração do Elasticsearch. Então, vou aqui através do meu vim em etc Elasticsearch email. Então, beleza. Acessando aqui meu arquivo de configuração, o primeiro passo que eu tenho que configurar é o nome do cluster, pois essa propriedade aqui, ó, cluster name, é onde a instância do Elastic ela vai fazer um join, que é integrar, os nós nesse cluster, na configuração do cluster. Por exemplo, se eu tiver um ambiente de produção, eu coloco aqui cluster de produção. Se eu tiver um ambiente de homologação, eu coloco cluster de homologação. Eu vou colocar parecido com o que eu fiz lá no blog, coloco aqui first cluster, que é o nosso primeiro cluster, beleza? O nome do nó, ele é importante, porque quando você tiver algum tipo de problema, você sabe em qual nó está tendo esse problema, tá? Então, eu vou colocar aqui baseado com o hostname da máquina, que é LK homolog. Essa daqui vai ser LK homolog N2, que é para eu saber que baseado no IP qual é. E essa daqui é a N3, beleza? Configurou o nome, de cada nó. Agora a gente vai para a parte de network.
Por que eu tenho que configurar network? Aqui nessa parte de network é que eu quero habilitar a comunicação via browser. Então, para o Elastic saber, né, e a configuração, a gente tem que definir o IP de cada máquina que você está configurando. Então, vou colocar aqui o IP de cada uma. Aqui, essa daqui é 122 e essa aqui de baixo é a 123. Beleza? Habilito também aqui a porta padrão de comunicação da Elastic, que é a 9200. E essa parte do Discovery é justamente para a gente definir aqui o nosso array, né, de máquinas que estão elegíveis para ser o nosso master, né, as que vão gerenciar as outras máquinas. Aqui eu vou forçar, né, eu vou colocar para que a máquina 1, né, que é a 10.207.120, ela seja descoberta, né, como master. A mesma coisa aqui no cluster Initial Master. Eu vou colocar aqui o nosso hostname, né, que é o nome do nó que a gente definiu, que foi LK Homolog. Então, definido isso, né, a gente salva o arquivo. E agora a gente starta o serviço, né? Eu vou startar um por um para a gente ficar acompanhando o log, beleza? Então vou dar aqui o nosso systemctl start elasticsearch. Vamos aguardar aqui o serviço iniciar. E logo em seguida, né, a gente inicia dos demais nós, tá? Então, só recapitulando, essa primeira máquina aqui, que é a LK Homolog, eu fiz a configuração para que ela esteja, né, como master. Então, vou dar aqui um tail f em var log elasticsearch first cluster.log. Então, vou deixar aqui rodando os logs para você acompanhar. Quando eu subir o serviço dessa máquina daqui, ó, que é a Node 2, ele vai dar um join no cluster e vocês vão acompanhar aqui no log essa informação, beleza? Então eu vou dar aqui um system, deixa eu só desabilitar o terminal daqui dessa máquina, agora sim. Então eu vou dar aqui o systemctl start elasticsearch. Então aqui, só para recapitular, nos logs aqui da minha máquina master, ela vai identificar que esse Node 2 ele quer se juntar ao cluster e ele vai colocar essas informações aqui no log, beleza? Deixa eu só aguardar aqui o processo. Pronto. Já mostrou aqui, ó, tá vendo? Então vocês podem ver que o Node Join aqui, ó, na máquina 2, é LK Homolog N2. Ele se juntou ao cluster, né? Ele foi adicionado ao cluster. Então eu vou colocar aqui o tail também para vocês ficarem acompanhando o log quando adicionar a nossa terceira máquina. Pronto, vou desabilitar aqui o terminal e vamos iniciar, né, a nossa terceira máquina. Então aqui o systemctl start elasticsearch. E vocês vão perceber que tanto no log da máquina master quanto da máquina Node 2, eles vão identificar que a máquina 3 quer se juntar a esse cluster que a gente definiu como first cluster. Então a gente vai acompanhar aqui através do log, que eles vão se juntar. Então percebam aqui, né, já foi iniciado o processo da máquina 3 e ele coloca aqui, ó, que o Node Join, né, foi da LK Node N3, beleza? Por isso a importância de você renomear, né, os nomes do nó lá na configuração, porque você consegue, caso tenha algum problema, saber em qual nó, né, tá o problema, beleza? Então, feito isso, né, vocês podem observar aqui também na máquina 2, ele já identificou que o Node 3 se juntou ao cluster. Temos as três máquinas em um único cluster. E como é que eu vejo isso? Lá no blog, né, no final, eu coloco, né, que após você configurar, você
starta, né, o serviço de acesso a essa API aqui, que é a API de cluster, que a gente consegue ver, né, como é que está a saúde do nosso cluster. Então vamos lá, eu vou aqui acessar o IP da minha máquina master, na porta 9200, na API cluster health, e ver como é que está. Então veja que a gente tem aqui o nome do nosso cluster que a gente definiu, o status green. Por que está green? Porque todos os meus índices eles estão com as devidos shards e réplicas distribuídos entre essas 3 máquinas, que aqui ele fala o número de nó que a gente tem, que é 3, e o número de data nodes, que são 3, ou seja, data nodes é o que armazena os dados. Como eu falei, as 3 máquinas ela está fazendo esse mesmo papel, mas a 1, né, a node 1 lá, a gente definiu, né, forçadamente que ela fosse a master. E como eu confirmo isso, Gerson, se realmente ela é a master? Então existe uma API, que é a CAT, API CAT Nodes, que ele diz, então é que ele coloca todos os nós que estão que fazem parte do meu cluster, e esse asterístico aqui, ó, ele está dizendo que essa máquina, que é a LK Homolog, ela é a master. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tenha compartilhado aí um pouco do conhecimento de como é feita essa configuração de cluster, para que ajudem vocês a ter os seus dados mais distribuídos, né? Com uma maior disponibilidade, e vocês possam explorar cada vez mais os recursos do Elastic Stack. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, clique no joinha para ajudar para que esse vídeo chegue a mais pessoas, e também compartilhe aí com seus amigos, que em breve eu estarei postando novos vídeos, beleza? Até a próxima, falou!